Oi, meninos! Oi, meninas! Tudo bem com vocês, né? Eu espero que sim, acredito que sim. Mais uma semana, nós estamos em aulas online, em videoaulas. Vocês viram que o Plano Minas Consciente, ele foi amplamente utilizado no estado de Minas Gerais. Itaúna é uma das cidades que utiliza o Plano Minas Consciente. E esse plano ele estabelece as diretrizes para retorno de algumas áreas através das cores, mas ainda não estabelece com relação ao retorno de aulas presenciais, retorno de escolas que têm grades curriculares, escolas que são formais, como no caso é o nosso colégio. Então, por enquanto, nós continuamos ainda com as nossas videoaulas. Espero que vocês estejam firmes no propósito de aprender, mesmo que seja à distância, mesmo que não seja do jeito que a gente deseja, mas é o jeito que nós temos para o momento. Então, aproveitem bastante as videoaulas, o máximo que vocês puderem, e quando a gente retornar, a gente retoma essa aprendizagem com vocês tendo algum tipo de elo, algum tipo de ligação com os assuntos que nós vamos tratar quando as aulas voltarem presenciais. Tá? Nós, professores, gente, estamos com tanta vontade do retorno quanto vocês. Tá? A gente quer que a aula presencial aconteça, porque através dela é que a gente tem umas interações melhores no ensino-aprendizagem. Mas enquanto ela não acontece, nós estamos aqui e vamos uma semana de cada vez, uma aula de cada vez, ou uma videoaula de cada vez, até que a gente consiga, então, o nosso retorno. Então, vamos lá. Hoje, essa semana, né, nós vamos retomar o assunto correspondências oficiais, de modo que vocês vão ter alguns modelos. Então, hoje eu trouxe, tá, alguns slides em que a gente vê modelos de todas as correspondências que nós estudamos até agora. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque estes são os modelos que vocês vão ter acesso a eles, tá? Então, prestem bastante atenção, porque os documentos oficiais, as correspondências oficiais são muito importantes para vocês da profissão de técnicos em enfermagem, porque eles é que registram o dia a dia de vocês, o cotidiano de vocês. São essas correspondências oficiais que fazem o contato entre vocês. E como eu disse, elas são oficiais, elas são importantes, porque elas estão ligadas ao seu trabalho. Elas estão ligadas àquilo que você vai exercer profissionalmente. Então, é preciso que vocês tenham consciência da importância de se conhecer a língua portuguesa, de se conhecer como se escreve, de se conhecer como se faz textos oficiais, de como se faz uma correspondência, quais são os processos ao receber uma correspondência. É preciso que vocês tenham plena consciência de como isso acontece. É preciso que vocês tenham, meninos e meninas, consciência de que a língua portuguesa é a língua através da qual você se comunica e o seu paciente vai se comunicar com você e o seu colega de trabalho vai se comunicar com você, o seu coordenador, o seu chefe. Então, é através da língua portuguesa. E quando essa língua portuguesa está escrita, ela demanda um critério maior. Ela demanda um pensamento maior sobre aquilo que vai ser escrito. O que está escrito é registro. Não quer dizer que a fala não é importante. A fala é muito importante. Aquilo que você se expressa no seu local de trabalho com relação à sua fala, óbvio que é muito importante. Mas, quando a gente está escrevendo alguma coisa, aquilo se torna, inclusive, provas. Inclusive, se torna documentos para um procedimento administrativo ou para um procedimento civil. Então, é preciso ter muito cuidado quando você vai trabalhar com as correspondências oficiais ou com os documentos oficiais. Ao final dessa aula, eu vou mostrar para vocês alguns formulários com os quais vocês trabalham, que não são correspondências, gente. Porque correspondência é o quê? É um documento
escrito, trocado entre um emissor e um receptor. Como nós vimos aqui, cada um deles tem uma característica. Já os documentos oficiais, eles incluem as correspondências oficiais e os formulários que vocês utilizam. Tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui agora alguns modelos de correspondências oficiais que nós vimos, com os quais vocês vão ter contato no decorrer da profissão de vocês. Então, prestem bastante atenção, porque a gente precisa, quando for exercer a profissão, de buscar a maior quantidade de conhecimentos que for possível. A maior quantidade de aprendizagem que vocês puderem ter aqui nas nossas aulas vai facilitar a vida de vocês no futuro. A vida de vocês no momento em que vocês forem exercer a profissão de vocês. Então, não menosprezem as aprendizagens que vocês têm, não menosprezem as regrinhas que os professores trazem para vocês, não menosprezem o horário em que vocês estão tirando para aprender. Pelo contrário, se vocês pegam as nossas videoaulas e assistem, por exemplo, vamos supor que vocês assistem ao longo da semana um pouquinho, tirem aí 40 minutos, 30 minutos do dia de vocês para assistir às aulas. Se você não faz isso bem, você está perdendo tempo. Então, aproveite o seu tempo e vamos ver, então, os modelos de correspondência que são os que a gente viu aqui. Então, eu fiz, gente, alguns modelos. Eu trouxe para vocês, por exemplo, o primeiro deles, que é uma circular. Lembrando que circular circula onde? Dentro da empresa, dentro da instituição. Eu trouxe uma circular aqui, que poderia ser circular dentro do colégio onde vocês estudam, onde eu trabalho, do Colégio Teorema. Então, são todas as correspondências que eu trouxe, gente, são todas hipotéticas, tá? São todas invencionices. Mas o modelo, ele é seguido certinho. O modelo é o modelo padrão que existe. Uma coisinha ou outra pode mudar nas correspondências, mas aquelas 4 perguntas, o que, quando, onde, quem, precisam estar respondidas. Tá? Então, vamos para o primeiro modelo, que é a circular. Vejam que ela está disposta no texto. É uma outra coisa que deve ser verificado, gente, na hora que vocês forem fazer algum tipo de documento, algum tipo de correspondência oficial. Vocês veem como esse texto se dispõe ao longo da folha. Você não vai pegar um texto, por exemplo, e colocar tudo na parte de cima da folha. Como você não vai pegar um texto e colocar tudo no meio da folha. Como você não vai pegar um texto e colocar tudo no final da folha. Então, imagine uma folha de papel A4. Você não vai escrever o texto todo na parte de cima. Você tem que distribuir esse texto de maneira esteticamente bonita, esteticamente visível, para que as pessoas consigam, então, verificar cada um dos momentos e dos tópicos que esses documentos têm, que essas correspondências têm. Então, quando forem fazer, não juntem tudo na parte de cima, tá? Formatem, vão fazer digitado. Então, formatem esse documento, ou se forem fazer escrito, distribuam esse documento de maneira que ocupem a folha como um todo. Ai, professor, não tem que distribuir na folha inteira? Lá, guardando os espaços de margem, que é o quê, gente? De acordo com a ABNT, os espaçamentos de margem são 3 centímetros acima, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros à direita e 2 centímetros abaixo. Então, você estipula, delimita essa margem, mas não vai fazer linha, tá? Não vai pegar uma régua, fazer aquele quadradinho, não, isso não existe. É um espaço que vai ser dimensionado sem nenhuma marca, nenhum limite marcado. O limite é só visual mesmo, tá? Então, você não vai lá tracejar, fazer um traço para marcar que ali tem 3 centímetros, não. Você faz a medição e ali você já vai ver que tem 3 centímetros, tá bom? Se você estiver digitando esse texto, você vai distribuindo esse texto digitado. Se for por escrito, você vai escrevendo e distribuindo esse texto ao longo da folha. Ai, professor, se o texto for muito pequeno, você distribui o máximo possível, mas não fica tudo na parte de cima da folha.
Às vezes a gente encontra alguns textos, algumas pessoas que fizeram textos que ficam 2, 3 frases todas amontoadas. Não, olha o que aconteceu aqui nesse que eu fiz para vocês. Nós temos primeiro o local e a data. Gente, o local e a data em documentos oficiais, ele pode ficar aqui todo à esquerda, tá? Como está aqui na margem da esquerda, como ele pode ficar todo à direita. Ele poderia ficar todo à margem direita, não tem problema. Nós colocamos esse aqui à esquerda, tá? Que é o mais usual, mas pode ficar do lado de lá também, não tem problema. Então, Itaúna, 28 de fevereiro de 2020. Então, nós colocamos aqui quem é que está emitindo: Colégio Teorema Eireli, a ofício circular. Lembra da numeração? Que ela começa lá no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, né? Que é o primeiro dia útil, dia 2 de janeiro, e ela vai sequencial ao longo do ano. Quando chega no ano seguinte, o que acontece? A gente retoma a contagem de novo para o ano de 2021. Então, vocês viram que entre a data e o nome do colégio existe um espaço, tá? Esse espaço, ele é padrão? Não. Você vai ter que ver dependendo do tamanho que é o seu documento. Então, o mesmo espaço que você começa a saltar entre a data e o cabeçalho ou vocativo ou identificação, você vai fazer o mesmo em todos, tá? A única diferença é no atenciosamente, que você pode colocar menor, maior ou centralizado. Tá? Então, você pode modificar um pouco o espaço no atenciosamente. Mas é só. A parte de cima toda do texto vai ficar igual. O atenciosamente tem um cuidado, porque se vocês colocarem ele, por exemplo, muito longe do texto total, ele perde um pouco a estética. Então, mantenho ele mais próximo. Mesmo que saltem 2 espaços diferentes a mais do que o de cima, tenham cuidado para que ele nunca fique muito longe. Tá? Então, nós temos aqui, ó, Itaúna, 28 de fevereiro de 2020, Colégio Teorema Eireli, ofício circular número 005/2020. Então, quer dizer que antes desse, nós tivemos mais 4. Prezado aluno, em razão do controle de acesso, informamos que a partir de março de 2020, todos deverão portar sua carteira de identificação e uniforme para acesso ao prédio escolar. Então, essa é a notícia. Isso aí circula dentro do colégio. Isso precisa circular fora do colégio? Não, porque isso é um assunto interno. Por isso que a circular é um documento interno. Ele não precisa ir para fora do colégio. Aí, atenciosamente, o nome do diretor e o cargo dele. Se não fosse o diretor que assinasse, se fosse qualquer uma outra das meninas, por exemplo, não tinha problema nenhum. Colocava o nome dela, Maristela, e o cargo que ela tem. Tá? Gerência, direção, ali é onde vai ficar identificado quem é que está distribuindo esta circular. Tá? Então, o que importa, nós temos aqui a resposta do que, onde, quem, quando. Sim, o que é o assunto, falando do uniforme e da carteira de identificação. Onde? No colégio. Quando? A data em que isso foi feita e a data em que começa a exigência. E quem? Que é o próprio colégio e o diretor que fez a correspondência. O comunicado também é do colégio, eu fiz do colégio para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Então, ele também é do colégio, coloca-se o título mesmo, tá? Comunicado, e aí vem a comunicação. O Colégio Teorema comunica a todos que está recebendo as inscrições para o curso de especialização em enfermagem do trabalho. Interessados devem procurar o colégio no horário de 12 às 17 para maiores informações e pré-matrícula. Então, o que acontece? Esse comunicado, ele é para todo mundo. Ele é para todos. Aí, o que acontece aqui, gente? A sociedade como um todo é que vai ficar sabendo do que está acontecendo. Então, o comunicado, ele é direcionado para mais pessoas. Então, quando a gente faz esse tipo de documento, o que acontece? Ele vai ser externo, ele vai ser para fora da instituição. O que acontece? O comunicado, ele também tem que responder o que, quando, onde e quem. Então, o que é a abertura da matrícula para a enfermagem do trabalho. Quem é o Colégio Teorema. Quando é de 12 às 17. Então, o que, quem,
onde, que é o próprio colégio, e quando. Aí vocês podem perguntar assim, professora, mas não tem aí um período. Tá? Isso, essa definição com relação a este comunicado, por exemplo, pode-se não colocar o período pelo seguinte, o colégio pode ficar com essa matrícula aberta o tempo todo. Se ele tem a matrícula aberta por um único período, ele deveria colocar aqui. Se é para o tempo todo, ao longo do decorrer do ano, porque quando conseguir montar a turma, vai se fechar essa inscrição, não tem problema de não ter exatamente quando. Mas se existe já uma previsão para que o início seja, por exemplo, em 2021, então coloca-se durante o restante do ano de 2020, mas não há necessidade. O quando aqui está delimitado pela hora em que vai ser aceita a inscrição ou a busca de informação das pessoas que quiserem fazer o curso. Então, perceberam que a circular, ela é interna, porque é um assunto que diz respeito apenas à instituição internamente. O comunicado, ele diz respeito a fora da instituição. Professora, mas isso aí pode ser para dentro da instituição também. Pode. Porque todas as pessoas que estão ali dentro da instituição também têm um convívio fora. Tem uma convivência fora. Então, por isso a gente fala que isso interessa para quem está fora da instituição. Porque quem está dentro, isso poderia vir como forma de circular ou forma de comunicado, reunião, qualquer outra coisa. Como isso precisa atingir um grupo maior de pessoas, atingir a comunidade taunense, ser divulgado para todos, aí é um comunicado. Esse comunicado, ele pode ser feito oralmente ou de maneira escrita. Se nós estamos tratando aqui de correspondências oficiais, nós estamos tratando então da forma escrita da correspondência. Então, quando o colégio faz um documento e espalha pela comunidade, ele faz um comunicado e espalha pela comunidade, então é uma correspondência, é um documento escrito que foi emitido por uma pessoa e encaminhado para outro grupo de pessoas. Então, estão percebendo que a questão do ofício, quando a gente fala que ela é correspondência oficial, o colégio oferece a vaga e ela vai para todas as pessoas. Então, a comunidade taunense, por exemplo, seria o interessado. Mas ele pode mandar para outra cidade? Pode. Nós temos vários alunos de outra cidade que poderiam, sim, estar interessados nesses cursos. Então, ele poderia colocar Itaiçu, Pará de Minas, Divinópolis, onde a instituição quisesse fazer o comunicado. Acho que está tranquilo, né, gente? A questão de comunicado e circular. Está bem claro, porque não há nenhum grande problema no entendimento do que seja um e do que seja o outro. Tá? Agora nós vamos então para o memorando. O memorando é também uma correspondência interna. Então, são assuntos que dizem respeito à área interna da empresa, da instituição. Então, por isso é que ele tem esse nome, e seja numa escola particular, seja numa empresa particular, seja numa empresa pública, esse memorando existe. Em algumas empresas privadas, particulares, que têm um porte maior, esse tipo de documento às vezes é feito dentro do próprio sistema que a empresa contrata. Como vocês vão trabalhar, a maioria de vocês vai trabalhar em instituições públicas, o memorando é muito utilizado na sua forma escrita e na sua forma digitada. Então, muitos estabelecimentos públicos usam ainda um formulário de memorando que tem um texto de autocópia, um texto copiativo, que a pessoa preenche à mão o assunto, destaca a primeira folha, que é original, vai deixar isso no seu destinatário e fica com a cópia onde ela protocola o recebimento. Ainda tem muito disso. Mas hoje, a transição da informática, a maioria dos memorandos são digitados. A maioria dos memorandos são digitados. Então, vocês, dependendo de onde forem trabalhar, vão encontrar as duas maneiras. A que você faz à mão e a que você faz digitada. O esquema, as regras, são todos os mesmos. O memorando, ele sempre é numerado, porque é preciso ter uma sequência. Então, memorandos são sempre numerados. Não existe uma
um escape, uma regra que contradiz isso. Então, os memorandos são sempre numerados. Vocês vão ter muito contato com o memorando, gente. Então, vamos ao nosso modelo, memorando número 018/2020. Se você estiver digitando, existe um controle em cada setor do número de memorandos, então você não faz o seu. O seu setor tem um controle de número de memorandos. Então, quando você faz, a sua coordenadora faz, o seu colega de trabalho faz, cada um deles segue uma sequência que é única. Então, existe um banco de dados onde estão concentrados os números de memorandos. Então, quando você precisar fazer um, você vai consultar lá, ver qual sequência está e aí você vai usar este número. A próxima pessoa que for fazer outro vai ver que alguém ocupou esse número, que foi você, porque lá nesse banco de dados ele está preenchido como ocupado, e aí a pessoa vai usar o número 19. Tá? Então, sempre prestar atenção que os memorandos têm que ter uma sequência. Se você estiver usando o bloco, que as empresas costumam ter, as prefeituras, as unidades de saúde, as clínicas de saúde municipais, né, ou públicas, porque as particulares nem sempre usam assim, sempre digitam, quando não tem sistema interno. Então, o que acontece? Você deve se preocupar, se você estiver usando o escrito, com as mesmas regras. No escrito, que é esse que vem em formulário, que vem texto autocopiativo, o texto não, gente, a folha autocopiativa, ou aquela que você põe o carbono também, que não é autocopiativa, você põe o carbono para sair do outro lado. Então, o que acontece? Ela também tem uma numeração. Então, lá vai vir, no espaço em branco, um tracejado, para que você coloque, então, o número do memorando. Então, vai estar lá assim, memorando número, tracinho. Aí você coloca 018/2010, 2020. Aqui está 2010, gente, mas é 2020. Então, data 12 de fevereiro de 2020. Vamos corrigir isso já nesse memorando? Depois eu vou tratar com vocês aqui também, de trazer para vocês o modelo que a gente vai editar ele aqui juntos, para que ele fique corretinho. Isso, agora corrigido, continuamos. Então, memorando número 018 de 12 de fevereiro de 2020. A origem, recursos humanos. O destino, coordenação de enfermagem. Então, se vocês forem utilizar isso aqui quando estiverem usando o formulário já pronto, o memorando número vai vir já pronto. A data vai vir aqui com o tracejado para você colocar a data. A origem vai vir escrito com 2 pontos e o tracejado para você escrever. O destino vai vir escrito com 2 pontos, com o tracejado para você escrever qual é o destino. Tá? Então, vai vir pronto tudo que você precisa preencher nesse cabeçalho. Aí nós demos um espaço aqui e o assunto no formulário, se for pronto, para você só colocar o carbono, escrever e copiar, também já vai vir pronto. Senão, você vai ter que digitar. Assunto: formalização de férias e plantões. Então, o Recursos Humanos mandou para a coordenação de enfermagem. E qual que é o assunto? Solicitamos o comparecimento dos 6 servidores lotados nesta coordenadoria para que seja feito o escalonamento das férias e de plantões em razão da pandemia Covid-19. Todos deverão comparecer ao setor de RH no prazo de 2 dias após o recebimento deste. Atenciosamente, o nome é fictício, viu, gente? Janaína Júlio de Souza, gerente de recursos humanos. Então, vocês viram aqui, nós temos o que, onde, quando e quem, do mesmo jeito. Nós temos um assunto que é a chamada das pessoas para que compareçam ao setor de recursos humanos, da coordenadoria, do pessoal que trabalha na coordenação de enfermagem, para que então seja feito o escalonamento de férias. Então, eles têm até 2 dias para comparecer a partir do recebimento deste. Aí, como é que essa pessoa vai saber, a pessoa do Recursos Humanos, a Janaína, vai saber quando é que aquela pessoa vai vir? A partir do protocolo do recebimento deste documento. Então, se ela fez esse documento dia 12 de fevereiro de 2020 e encaminhou isso só no dia 20 de fevereiro de 2020, essas pessoas vão ter 2 dias subsequentes para poder procurar o setor de recursos humanos. Se ela fez dia 12 e encaminhou dia 14, essas pessoas vão ter 2 dias para poder buscar o recursos humanos, para que então seja feito o escalonamento das férias. Tá? Então, o que acontece? O memorando
esse assunto de escalonamento de férias, ele é interno da empresa, ele não precisa ir para fora. Por isso que o memorando é também uma correspondência interna. Contra a correspondência interna ou paralelo à correspondência interna, nós temos então a carta simples, que são as correspondências que têm as mesmas características de um memorando, só que elas são externas, elas vão para fora da empresa. São assuntos que vão sair de dentro da empresa, não precisam ser tratados internamente. Então, nós temos aqui uma data, está 1/22 de abril de 2020, e nós temos aqui o cabeçalho. Lembra do cabeçalho que nós vimos lá atrás? Como é que se faz? Então, a gente coloca Ilustríssima Senhora. Então, lembra que a gente coloca Ilustríssimo para todas as pessoas que não são os chefes dos 3 poderes dentro de um município. Tá? Então, Ilustríssima Senhora Andira Alves Adamastor, também tudo fictício, viu, gente? Digníssima gerente de relacionamento da empresa Security, Consultoria Empresarial e Segurança do Trabalho. Então, nós temos aqui um documento que vai para essa empresa Security, que vai para a pessoa Andira, que é gerente dessa empresa. Então, a gente começa com o vocativo, prezada gerente. Então, quando a gente coloca prezada gerente, nós já estamos dizendo a quem a gente se refere. Então, é a pessoa que é a gestora daquela empresa, de relacionamento daquela empresa. Então, prezada gerente, vamos só colocar aqui, gente, uma formatação que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Quando a gente faz um documento digitado, a gente tem que ter um cuidado com a estética. E aquilo que eu disse para vocês, olha, a gente usa os espaços, então eu usei um espaço logo entre a data e o cabeçalho, o endereçamento para a pessoa. Eu usei o mesmo espaço entre o endereçamento e o vocativo, que é o chamado da pessoa. Eu podia colocar assim, senhora Andira, não tinha problema, mas como eu usei o senhora lá em cima, eu uso prezada gerente, ou cara gerente, ou senhora gerente, não tem problema. Prestem atenção com relação ao parágrafo. Vocês estão vendo aquele espaço de parágrafo que a gente sempre fala assim, dá 2 espaços para poder fazer o texto? Então, aqui, a gente não está vendo. Eu posso ou não usar esse espaço de parágrafo. E o que acontece? Se eu não uso esse espaço de parágrafo, o que eu faço? Eu dou um espaço maior entre as frases que teriam parágrafos. Então, olha aqui, que de prezada gerente, quando eu fui começar o próximo, eu dou um espaço normal, e aí eu venho a empresa Ex-Golden Limitada. Vou trocar aqui, isso aqui foi proposital para a gente ir formatando junto, viu, gente? Não, gentes. A empresa Colégio Teorema, isso é para vocês aprenderem e a gente fazer junto. Colégio Teorema. Vem até Vossa Senhoria. Paguei mais do que devia. Limitada, Teorema. A empresa Colégio Teorema Limitada ou o Colégio Teorema Limitada, poderiam colocar isso, vem até Vossa Senhoria solicitar orçamento para a realização do laudo do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Salientamos que nessa fase apenas solicitamos orçamento para levantarmos custos para posterior contratação. A empresa que for contratada passar por negociação em relação ao prazo para execução das atividades para o laudo, visto que necessitamos urgentemente da adequação dos pagamentos e salubridade dos nossos funcionários. Atenciosamente, João José Júnior, técnico de segurança do trabalho do Colégio Técnico, do Colégio Teorema Eiré. Então, o que acontece, gente? Eu aqui não usei o espaço de parágrafo. Então, o que eu optei por usar? Eu optei por usar o espaço entre as frases que teriam parágrafo. Vou tirar aqui para vocês verem, depois eu coloco de novo. Olha aqui, quando a gente não usa os espaços. Tá? Fica tudo muito junto e eu não tenho espaço de parágrafo.
Então, se eu não usei o espaço de parágrafo, eu obrigatoriamente tenho que dar esse espaço a mais entre uma frase e outra que teria o parágrafo. Se eu usasse o parágrafo, vou mostrar para vocês aqui agora, eu não precisaria desse espaço, porque o parágrafo já teria a sua formatação comum, a sua formatação normal. Vou colocar aqui agora para vocês verem. Vamos lá. Isso. Então, estamos sem espaço de parágrafo. Como eu vou colocar o espaço de parágrafo lá embaixo, eu preciso colocar aqui também. Então, tá vendo? Eu dei esse espaçozinho de parágrafo. O espaço de parágrafo a gente pode fazer com o tab, pode formar tab. Gente, não vão dando aquele espaço de parágrafo apertando o enter, não. A gente aperta o tab, tá? Para dar o espaço de parágrafo. Ele é que é a paragrafação. Então, viram que aqui eu usei parágrafos? Se eu usei parágrafo, eu não preciso usar aquele espaço. Isso em qualquer documento, viu, gente? Não é só na carta simples, não. Em qualquer do que você for fazer. E aí eu uso um alinhamento específico, que é esse alinhamento aqui. Tá? O cabeçalho, que é aqui a indicação de quem vai, e o nome da pessoa podem continuar seguindo o alinhamento da margem esquerda. Não tem problema. O potenciosamente, eu posso mantê-lo aqui, ou eu posso mantê-lo centralizado. Não tem problema algum eu centralizar atenciosamente. Como também não tem problema algum eu centralizar o nome da pessoa, tá? Não tem nenhum problema eu fazer essa centralização. Vou tentar aqui. Vou tentar, não, gente, não vai demorar muito, tá? Então, vocês viram, se eu usar o espaço, de parágrafo, eu não preciso usar o espaço entre as frases. Se eu não usei o espaço de parágrafo, eu vou usar o espaço entre as frases. Vamos lá, então, continuando. Não é início não, gente, é pro final mesmo. Hoje a intenção, gente, é que eu fizesse isso mesmo, para vocês irem vendo como que funciona, como que a gente vai fazer os nossos documentos, como que a gente vai trabalhar digitando o documento. Ok? Vamos lá. Então, vimos o memorando e vimos a carta simples. Mostrei para vocês a formatação com espaço e a formatação sem espaço. Ok? Isso. Agora, nós vamos ver, então, o ofício, que é aquele documento que é externo, então é uma correspondência externa, que é trocado entre os chefes, entre os diretores, entre os presidentes, entre os gerentes das empresas. Então, ele não é trocado entre colegas de trabalho que não sejam diretores de empresa. Então, quem vai trocar esse documento? Quem vai assinar esses documentos? Mesmo que não seja a pessoa que faça. Porque, por exemplo, um chefe, um diretor, ele nem sempre faz documento. Alguém faz para ele e ele assina. Então, a responsabilidade de assinar esse documento é de quem tiver o cargo em questão. No ofício, gente, a grande diferença é que o cabeçalho, que é onde tem lá ilustríssima senhora, Andira, tal, digníssima gerente da empresa Security, veio lá em cima. No ofício, ele desce. Lembra aquela explicação que eu dei para vocês do jeito de dobrar a carta antigamente? Então, ainda o ofício segue esses padrões, embora hoje nem sempre as cartas sejam dobradas, porque a maioria das correspondências elas são entregues inteiras, num envelope grande. Mas ainda segue-se a formatação desse critério. Então, lembra que eu falei com vocês que algumas empresas trazem já no cabeçalho dos documentos a identificação do que é, de qual empresa que é, do endereço, CEP, e às vezes tem uma logomarca. Então, esse documento aqui eu já coloquei como se tivesse a identificação da empresa no próprio documento. E o texto seria digitado à parte. Quando as empresas fazem esse tipo de documento, gente, normalmente é um padrão. Mesmo que não tenha o papel para poder imprimir já com esse documento, no próprio Word, no próprio Office, no próprio BR Office, que são os editores de textos que as empresas usam, que a gente tem no mercado, já é feito isso, porque quando você precisar só digitar o texto. Viram que aqui
nesse ofício, nós temos também a numeração de ofício, que também é obrigatória, tá? A numeração de ofício é obrigatória. E viram aqui que a data, ela está mais no finalzinho? Então, no ofício, gente, essa data, ela vem sempre mais no final. Vou até chegar lá mais para o final ainda, do nosso texto aqui, para que vocês vejam que ela fica bem no limite mesmo da correspondência. Então, ela não fica junto, ela não fica nem junto com o número do ofício, nem fica abaixo do número de ofício, nem fica à esquerda do texto. Ela fica sempre do outro lado. Quando eu disse para vocês, por exemplo, que nas outras correspondências você pode colocar tanto à direita quanto à esquerda a data, no ofício ela é sempre à direita, tá? Ela não fica à esquerda como nos outros documentos. Então, temos aqui a numeração do ofício, a data do ofício, o assunto, porque um ofício ele sempre vem trazendo o assunto. Vou só chegar a caixa um pouquinho para cima. Vem sempre trazendo o assunto. Aí vem, então, que é o assunto do relatório de presenças. A empresa, então, Salete Gomes Empreendimentos Limitada, pede a alguém, vocês já viram aqui embaixo que é a Universidade Itaúna, ela pede, prezado senhor, solicitamos a vossa senhoria, tá? Olha aí como a gente trata, ou vossa excelência, vou corrigir, porque aqui vai ficar vossa excelência, porque o reitor é excelência. Solicitamos a vossa excelência. Estão vendo, gente, que fica abreviado, mas na hora de falar, na hora de ler, você não vai colocar solicitamos a exa, porque isso não existe. Né? Então, solicitamos a vossa excelência o envio do relatório de presença do aluno Michael Miles Moreira durante o mês de abril de 2010, pois o mesmo apresenta faltas e atrasos em alguns dias do mês com prejuízo pecuniário, caso sejam pertinentes as justificativas do aluno, quais sejam trabalhos e provas escolares. Aguardamos urgentemente essa informação para fechamento da folha de pagamento e para registro na pasta funcional do funcionário. Tá? Que no caso aqui, para a empresa é funcionário, mas para a faculdade é aluno, né? Não é funcionário, mas como a empresa que está falando, então vai ser para o funcionário. Atenciosamente, Charlotte Chen Chaves, diretora administrativa da Salete Gomes Empreendimentos Limitada. Então, viram que aqui, nesse, eu usei o espaçamento de parágrafo, então eu não usei aquele espaço entre as frases. E o que acontece com esse texto, gente? O nome do endereçamento, o nome de quem a gente vai endereçar, ele vai ficar lá no finalzinho da página. Tá? Então, vocês vão ter que ver o espaço que sobrou de 2 centímetros para baixo e ver quais seriam as linhas a serem utilizadas acima. Então, nós temos aqui o excelentíssimo senhor doutor Faisal Freire Schecker, que é o nome do nosso reitor da universidade. Poderia ser excelentíssimo senhor professor Faisal Freire Schecker, não tem problema. Magnífico reitor da Universidade Itaúna. Lembram que lá no outro a gente usou DD, que é digníssima gerente para Andira? Aqui para o reitor é magnífico reitor. É a maneira como se usa, é o pronome de tratamento que se usa para o reitor. Então, nós vimos aqui os documentos que são de uso externo, que são a carta simples e o ofício. A carta simples ela pode ser trocada entre qualquer pessoa que trabalha na empresa com outra empresa, porque ela é externa. E o ofício ele só é trocado entre os presidentes, os diretores, gerentes das empresas. Tá? Então, é sempre entre uma chefia dessa empresa com uma chefia da outra empresa. Tá? Sempre. Então, o ofício, e ele precisa de uma numeração, e ele precisa de um protocolo, sempre. Nós temos aqui agora os requerimentos. Então, um requerimento ele pode ser feito à mão, como qualquer outro dos documentos que nós temos aqui, gente, qualquer um deles pode ser feito à mão, o requerimento também, como pode ser feito digitado. Então, nós temos um cabeçalho, ilustríssima senhora, vamos colocar ilustríssima senhora Jana Chaves Xisto. A teacher arrumou uns nomes diferentes, né, gente? Mas é para não coincidir com o nome de ninguém mesmo. Jana Chaves Xisto, digníssima, ao contrário do magnífico lá, diretora da empresa FIT Análises Laboratoriais.
Prezada senhora, então o requerimento, ele é feito normalmente em nome de uma pessoa, tá? Normalmente em nome de uma pessoa. Aí quer dizer, por exemplo, que uma empresa não pode fazer um requerimento? Pode. Só que para isso ela vai usar o ofício. Aquele que nós vimos lá da empresa pedindo os dados do aluno para o Faisal não era um requerimento? Não era uma solicitação? Eles estavam solicitando alguma coisa, então pode usar? Pode. O requerimento, especificamente, ele é pessoal. É uma pessoa que requer alguma coisa. Pode ser um funcionário, pode ser um aluno, mas é sempre requerimento de alguma pessoa especificamente. Prezada senhora, eu, Carlos Augusto dos Anjos, escrito no CPF número, também é fictício, viu gente? 0001, estudante do segundo módulo de Química do Colégio Teorema Itaúna, residente na rua 7 de abril, número 10, bairro Centenário, na mesma cidade, venho requerer de Vossa Senhoria os comprovantes do estágio realizados nessa empresa no ano de 2019. Pede e aguarda deferimento. Itaúna, 20 de julho de 2020, assinatura do requerente. Então, ele já colocou o nome dele aí em cima. Eu não preciso identificar embaixo de novo. Ele vai só assinar esse requerimento. E esse pede e aguarda deferimento, gente, é padrão quando você faz um requerimento. Tá? Porque aí o seu pedido vai ser deferido ou indeferido. Então, suponhamos aqui que a senhora Jana encaminhe para ele todos os documentos. Aí ela vai passar esse pedido aqui, colocar pedido deferido. Tá? Vai informar para ele, seu pedido foi deferido, pode recolher os documentos, os comprovantes na empresa no dia tal. Ou tal horário, pode vir buscar, então ela vai dar o deferimento desse pedido. Se por acaso teve algum problema no estágio dele que ela não pode dar esse comprovante, você vai colocar pedido indeferido, favor procurar a empresa, por exemplo. Pedido indeferido, motivo, não foi cumprido todo o estágio solicitado. Por exemplo, poderiam ser vários motivos para deferir ou para indeferir. Tá? O que é importante saber é que esse tipo de documento, esse tipo de requerimento, ele é feito de uma pessoa e ele termina com pede aguardo deferimento, o do que vai ser deferido, do que vai ser indeferido. Certidão, atestado, declaração, gente, eu não trouxe modelos porque a gente não tem sempre acesso a isso e muitas vezes são documentos que a gente não pode divulgar, né, e tal, sem o consentimento de alguém. Então, a certidão eu coloquei para vocês na nossa aula, que normalmente são certidões que são emitidas pelas empresas, baseada em algo que existe. Então, uma pessoa comum não emite uma certidão. Quem emite certidão são empresas, são pessoas jurídicas e não pessoas físicas. A pessoa que tem um CPF é pessoa física, a pessoa que tem um CNPJ é pessoa jurídica. Então, quem pode emitir uma certidão é uma pessoa jurídica, uma pessoa que tem CNPJ. Quem tem CPF simplesmente não emite. A professora, mas é alguém que tem CPF que vai fazer a certidão e vai assinar. Sim, mas em nome de uma empresa. Então, vai ter lá o CNPJ daquela empresa que está emitindo a certidão. Então, todas as certidões que se tem ou são de casamento, ou são de nascimento, ou de contagem de tempo, eu não poderia trazê-las aqui para vocês. Tá? Então, por isso que esse não tem. Atestado, a mesma coisa. Atestado é emitido por um servidor, por um profissional, com base em coisas comprováveis. Por exemplo, um atestado médico, um atestado de óbito, um atestado de conformidade técnica. Eu também não poderia trazer nenhum deles aqui, porque e nem inventar nenhum, porque normalmente eles vêm dentro de um padrão, ou então dentro de um formulário específico. Por exemplo, atestado médico, ele só pode ser emitido daquela maneira que o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, ou o Conselho Federal de Medicina estabelecem no seu código de ética. Então, existe uma maneira de emitir esse certificado, o que tem esse atestado, o que tem que ter nesse atestado, o CRM do médico, então eu não poderia trazê-los aqui para vocês, tá? Porque eu precisaria de autorização de alguém para trazer algum e eu não tenho essa autorização. Então, mas vocês conhecem os atestados médicos, vocês conhecem atestados de óbito, atestado de aptidão técnica talvez vocês não conheçam, mas, por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia, ele tem muito isso, o Conselho Regional de Medicina tem muito isso, de Química tem muito isso. Então, são documentos que são tratados de uma maneira legal e devem ser feitos de uma maneira legal. Tá? E a declaração, essa sim, é um documento emitido por qualquer pessoa para que ela declare que aquilo é verdade. E se um dia precisar ser comprovado, essa pessoa que vai ter que arcar com o ônus dessa comprovação. Como eu disse para vocês, a declaração vocês vão usá-la no decorrer da vida de vocês, declarando que tem bens ou não tem bens, declarando que moram em tal lugar ou em outro lugar. Se precisar de um comprovante, a empresa vai pedir, mas se ela pedir só a declaração, você declara como se aquilo fosse verdade. Tá?
Então, aqui é interessante perceber que a certidão e o atestado, eles são emitidos em razão da profissão, em razão da pessoa jurídica. A declaração, não, ela é pessoal. Ela pode ser emitida por qualquer pessoa, tá? Não pela pessoa jurídica, é pela pessoa física. A pessoa jurídica ela vai emitir certidão ou então o atestado. Então, a declaração é emitida por pessoas físicas, pessoas comuns. Qualquer pessoa pode emitir uma declaração. A comprovação de que aquilo é verdade ou não vai caber ao ônus dessa pessoa se algum dia houver alguma dúvida com relação ao que foi declarado, tá? Continuando, então, a gente tem o convite, que é uma coisa simples, todo mundo conhece convite, casamento, de aniversário, de churrasquinho, né? O critério do convite é o mesmo, tá? Então, o convite ele é amplo e ele é facultativo à pessoa convidada. Então, ela vai, se puder e se quiser. Tá? Então, eu coloquei um convite como se fosse do colégio. Convido a todos para a realização do primeiro fórum de estudos dirigidos, realizados pelos alunos da turma de enfermagem, química, eletromecânica, que acontecerá na semana de 14 e 18 de setembro, na sede do colégio, no horário de 19 às 21 horas. Tá? Atenciosamente, a gerência é fictício também, né? Até porque setembro a gente não sabe como vão estar as coisas ainda. Convocação. Convocação também é um convite, só que não pode ser recusado. A não ser que haja uma comprovação de que há um impedimento para que você compareça na data em que essa convocação foi feita. E quais são esses impedimentos? Aqueles que estão definidos em lei. Tá? Então, por exemplo, se você é convocado para uma reunião dentro do seu horário de trabalho, no dia X, você tem que ir. Se você não puder ir, vai ser pelos motivos que a lei permite, né? Que é a questão, porque você está no seu horário de trabalho, é a questão de doença, a questão de acompanhamento médico, o que a lei permite. Ou, se você puder indicar que já há um compromisso estabelecido pela própria empresa dentro daquele horário, então você não vai. Então, a convocação que eu tenho aqui, o Colégio Teorema convoca todo o seu corpo docente para reunião online, dia 6 de julho de 2020, às 19 horas, no aplicativo Skype. A reunião irá tratar de assuntos relativos a medidas preventivas no retorno às aulas presenciais. Sonho por enquanto, né, gente? Mas é só fictício. Atenciosamente, gerência pedagógica. Então, isso aqui nós não poderíamos deixar de comparecer. Nós teríamos que ir, porque é uma convocação. Então, diferente de convite, convite é opcional, você comparece ou não. Convocação, você tem que comparecer ou justificar a ausência. Ata. Olha aqui. A ata é um documento que, quando a gente bate o olho, a gente acha ele estranho. Porque é um documento único, ele é sequencial, ele segue um tópico só, ele não tem parágrafo, não tem nada. Você não pode usar nenhum tipo de abreviatura, você tem que dizer tudo o que aconteceu naquela reunião, porque a ata é um registro de reunião, então você não pode deixar de contar o que aconteceu. Então, aqui nós temos um modelo de ata sequencial, aos 14 dias do mês de outubro do ano 2014, com início às 20 horas, no salão de festas da Escola Estadual Duque de Caxias, cita na Avenida Tocantins, ou situada, viu, gente? Pode ser um ou outro, número 212, em Porto Alegre. Realizou-se uma reunião de todos os alunos do 9º ano da escola, com o objetivo de preparar as festividades de conclusão do ensino fundamental. Aqui eu já sei quando foi, que horas foi e o que é. E aí a pessoa conta como que foi a reunião, o que aconteceu, o que as pessoas falaram e tudo. E aí no finalzinho lá, bem no finalzinho, o encerramento da ata é nada mais havendo a tratar. Gente, isso é padrão. Tá? Você pode ter uma alteração ou outra, mas normalmente você começa com o que está acontecendo, o dia, o horário, que dia que foi que começou a reunião, que horário que foi, do que ela se trata, quem estava presente. E você termina exatamente se nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Andréia Passos, secretária, pelo presidente da reunião, pela vice-diretora e pelos professores e alunos presentes. Antes de fechar, de fazer esse fechamento, o que acontece? As pessoas têm que ler essa ata. Então, a secretária lê tudo que ela escreveu para que todo mundo concorde. Depois que ela leu tudo, aí é que ela vem para esse encerramento. Antes de ler, não faça esse encerramento, porque se precisar modificar alguma coisa, alterar alguma coisa, é antes de fazer esse encerramento que se faz isso. Tá? Então, se precisasse alterar alguma coisa, antes de encerrar, a gente colocaria em tempo. Na linha tal, onde se lê isso, leia-se aquilo. Tá? Então, você faria essas correções nesse momento. E olha aqui que essa pessoa, a secretária, ela colocou uma sequência de assinaturas. Então, ela deve buscar essa sequência de assinaturas. Então, quem é a primeira pessoa que assina? Ela.
Segunda pessoa, o presidente da reunião. Terceira pessoa, a vice-diretora, que era a pessoa que estava presente, representando a escola, os professores e depois os alunos. Tá? E essa assinatura, gente, dos alunos, ela é sequencial. Tá? É um depois do outro. Não se assina um embaixo do outro. É sempre na sequência. Então, quando for fazer uma ata, pensa sempre nisso, que é sempre sequencial. Você não dá espaço. Por quê? Se a pessoa assina um embaixo do outro, há a possibilidade de alguém estar na frente, mesmo que não estivesse naquela reunião. Ai, professor, mas não estava na reunião, não está escrito lá em cima. Mas pode gerar uma dúvida de que alguém tenha omitido que essa pessoa estava na reunião. Então, é preciso tomar cuidado para que realmente não haja nenhum tipo de possibilidade de fraude. E aí, gente, a ata, ela normalmente, hoje em dia, com a tecnologia, ela está sendo digitada, tá? Segue o mesmo padrão, sequencial, sem faltar nada, assina um depois do outro, da mesma coisa, tá? Em alguns casos, as pessoas até assinam uma embaixo da outra. Aí, o que a pessoa responsável pela ata deve fazer? Deve tracejar aquele espaço para que perceba que ali ninguém mais assinou. Então, você pega aquele espaço sobrando e ou risca ele até o final da folha, ou então você passa um risco no final das assinaturas, passa outro em cima e corta para que mostre que ali não tem ninguém assinando nada, tá? Mas o ideal é que as pessoas assinem umas depois das outras. Em muitos lugares ainda existe o livro de atas. Eu trouxe um aqui para vocês verem, vou chegar mais para trás, tá vendo? É esse livrinho, gente, que muita gente que não era muito bom aluno, que às vezes era mais disperso, desatento, gostava de uma baguncinha, assinava na escola. Lembra do livro de ocorrências? Quem não assinou já deve ter ouvido falar desse livro. Então, o livro de ocorrências era esse livrinho aqui também, que é um livrinho de atas, tá? As escolas usavam para fazer a ocorrência. Então, esse livro de atas, normalmente ele já vem numerado, ele já vem pautado, todo arrumadinho. Vamos ver se dá para vocês verem aqui, vou tentar. Esse númerozinho aqui, gente, é o número da página, 43. Então, todas elas vêm numeradas. Tá? Todas as páginas vêm numeradas. E aí a pessoa começa a fazer o seu texto na primeira folha e vai dando sequência, escrevendo sem faltar espaço nem nada. Quando termina aquela ata daquele dia, todo mundo assinou, tudo bonitinho, o que acontece? Passa-se um traço na última linha, porque quando for a próxima ata, já vem logo na linha seguinte. Não dá espaço mesmo. Quando eu faço atas com o livro de atas, é raro, mas ainda acontece muito, o que acontece? Eu costumo usar duas cores de caneta. Uma ata com a caneta preta, a outra com a caneta azul. Uma com a caneta preta, outra com a caneta azul. Fica mais fácil de localizar. Mas isso é uma estratégia que eu tenho, não é obrigatório, tá? Mas que você não pode faltar espaços, não pode faltar espaços. Bom, gente, com relação às correspondências, então, a gente viu todos os modelos das correspondências que nós vimos nos últimos dias, nas nossas últimas aulas. E eu vou só encerrar aqui dizendo a vocês o seguinte, que além das correspondências, vocês têm vários outros tipos de formulários que vocês utilizam, tá? Formulários, documentos que vocês utilizam no ambiente de trabalho de vocês. E esses documentos são tão importantes quanto as correspondências. Na verdade, vocês vão ter muito mais contato com eles do que com as correspondências. Vão ter contato todos os dias com as correspondências, sim, mas com os documentos, e eles são registros da profissão de vocês, esses documentos formulários. Então, muitos deles, a maioria deles são regidos pelo Ministério da Saúde, tá? Então, os documentos que você preenche são todos estabelecidos legalmente, tá? E aí você vai, normalmente eles vêm prontos para que você, então, apenas preencha os espaços que forem necessários. Então, cada formulário eu trouxe aqui só para vocês verem, vocês não vão ver com certeza, porque não está muito visível, mas assim, são vários documentos só para vocês verem que eles vêm já prontos para que vocês preencham. Olha aqui uma declaração de comparecimento. Então, você preenche ela toda e a pessoa que fez o serviço, que não é, por exemplo, a empresa, mas nós temos aqui é um documento do SUS, a pessoa que fez o serviço vai e assina, declarando que aquela pessoa compareceu na unidade básica de saúde, compareceu no PSF. Então, nós temos vários tipos de documentos que vocês vão preencher. Eu só estou mostrando para vocês, gente,
para vocês verem que eles são já prontos e que vocês precisam preencher no decorrer da profissão de vocês. Então, isso aqui não é para vocês conhecerem agora, não. É só para vocês verem que tem documentos que vocês vão produzir e tem documentos que vocês vão simplesmente preencher, tá? Quando a gente voltar nas aulas presenciais, eu vou levar alguns para vocês manusearem, porque então vocês vão ter um contato maior com alguns desses tipos de documentos. Eu não tenho acesso a todos, porque são muitos mesmo, muitos. Depende muito do local em que você trabalha, para que você use um ou outro, tá bom? Então, meninos e meninas, quero que vocês tenham bastante cuidado com o que vocês vão escrever. Quero que vocês prestem atenção que o português é importante na profissão de vocês, que vocês vão escrever mais do que acham que vão escrever, especialmente quem vai trabalhar nas prefeituras, nas secretarias de saúde, nas unidades básicas de saúde. Eles preenchem formulários, escrevem, recebem correspondências muito o tempo todo, tá bom? Então, a linguagem oral é importante e a escrita também é muito importante, tá bom? Galerinha, por hoje é só. Na próxima semana a gente retoma outra aula. Espero que tudo fique bem com vocês, que vocês se cuidem, né? Tenham bastante cuidado, né, com a saúde de vocês, que a gente consiga controlar essa pandemia e que a gente se encontre logo, logo e retornemos às nossas atividades presenciais. Fiquem com Deus. Tchauzinho.